Queridos, hoje é o segundo domingo, nós estamos falando sobre família e na hora que eu peguei o microfone, eu senti que nós precisávamos nos alegrar um pouco mais por tudo que Deus tem feito por nós. Então normalmente o nosso louvor são 3 músicas, hoje nós cantamos um pouco mais, até para mostrar que nós também nos alegramos na presença do Senhor, amém? Mas eu quero continuar com a mensagem que nós estamos ministrando para os irmãos, e durante alguns domingos nós vamos estar ministrando essa palavra sobre família. Nós temos visto que o foco do diabo é tentar destruir a família de todos os jeitos. O carnaval está aí e muitos estão pulando o carnaval, muitos estão na festa, muitos estão nessa hora adulterando, se prostituindo, muitos estão seguindo aquilo que o diabo soprou nos seus ouvidos. Mas nós cremos que a maior instituição dada por Deus é a família. Por isso nós precisamos nos mantermos firmes, porque o Senhor nos escolheu para isso. Então o texto que eu quero ler com os irmãos hoje é no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 8. 1 de Pedro, capítulo 5. Eu já não sou mais um jovem, né? Eu sou um avô, né? Falar nisso, nós daqui a pouco vamos orar pela minha filha Débora, está internada desde ontem, ela está internada no HMM, está em observação, sua pressão chegou a 23/13 e hoje nós tiramos ela lá do HMM, levamos para fazer uma ultrassom com Doppler, porque não tinha lá no hospital. Levamos ela, fez, o médico lá no hospital onde nós levamos disse que ela tinha que tirar o neném urgente, então já voltou para tirar o bebê, mas quando chegou lá no HMM, agora há pouco, a Miss me mandou mensagem que eles decidiram não tirar ainda o Kalel. O Kalel abençoado, né? Então, Kalel ainda continua guardadinho lá ainda, e nós estamos orando porque ela está com complicação da pressão muito alta, e já, eu não sei explicar, mas já tem um líquido que já está espalhando, e está aqui sufocando, não sei como é a linguagem. Isa me falou hoje, como é o nome, Isa? E nós estamos orando para dar tudo certo, para daqui um dia Kalel está correndo aqui no nosso meio, amém? Daqui a pouco nós vamos orar pela Débora, pelo Kalel. A Mi está lá no hospital com ela, por isso não está aqui conosco, pois está lá acompanhando a Débora. Vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Escute uma coisa, a minha palavra de hoje, eu tenho dito desde a semana passada, é como eu levanto uma cerca em volta da minha família. Como eu levanto uma cerca em volta da minha família. Todos nós sabemos que o alvo do ser humano, principalmente aqui no Brasil, e dependendo de onde ele mora, o objetivo dele é sempre cercar a sua casa. Uns cercam com uma cerca de arame farpado, que eu acho que hoje nem usa mais em residência, poucos usa mais em terras, em chácaras, de arame farpado. Outros cobre o seu lar ou cerca a sua casa com um muro. Além do muro ele coloca uma cerca elétrica. Além da cerca elétrica agora tem uns arames farpados enrolados na cerca elétrica. E dependendo do ambiente ele também coloca uma câmera para ficar observando e tentar de todo jeito proteger a sua casa. Então é normal, nós tentamos criar algo para que o inimigo não entre na nossa casa. Então nós vamos criar alguma coisa como um objetivo de guardar o nosso lar.
Desculpa, irmão. Alguns, eu vou ter que tomar água. Eu disse que não ia beber, né? Só para vocês não saírem. Alguns aprenderam lá no mundo que como cercar a sua família, ele precisa fazer alguns dogmas. Uns colocam uma ferradura de cavalo atrás da porta para proteger a sua casa. Outros colocam um pé de coelho atrás da porta para ver se o seu lar é protegido. Uns pegam uma folhinha de arruda e também coloca, além de proteger a sua casa, coloca de trás da orelha. Quem já fez isso aqui? Muita gente já deve ter feito isso. Outros colocam sal grosso atrás da porta ou em alguns ambientes da sua casa. Alguns utilizam também de incensos, porque acham que isso vai proteger o seu lar, vai guardar o seu lar de mal olhado. Outros colocam uma fitinha vermelha no braço ou nas crianças, porque sempre vai dizer que é contra mal olhado ou contra qualquer maldição na sua casa. Alguns até se utilizam disso, achando que por causa de algumas questões do Velho Testamento, eles pegaram isso como dogmas, como religiões, e eles usam isso achando que isso vai trazer uma proteção para o seu lar. Mas entenda uma coisa, nada disso vai impedir com que o diabo entre na casa de algumas pessoas. Porque não adianta você botar uma folha de arruda, não adianta você botar um pé de coelho, não adianta você botar uma ferradura, isso não vai proteger a sua casa de saúde, isso não vai proteger a sua casa de ser arruinada em qualquer área, porque o diabo não vai olhar para essas coisas, ele não vai se preocupar com isso. A Bíblia, ela nos diz que nós fomos chamados para levantarmos uma cerca de proteção, para proteger a nossa casa. A história da Bíblia conta sobre um moço, vocês conhecem a história, chamado Jó. A Bíblia diz que Jó, ele levantou uma cerca em volta da sua família. E a Bíblia diz que o diabo não tinha acesso à casa de Jó por causa da cerca que ele levantou. Mas eu vou falar sobre Jó só na semana que vem. É só para você vir semana que vem. Hoje eu vou falar sobre outra coisa. Então semana que vem eu vou falar sobre a cerca que Jó levantou em redor da sua casa. Agora preste atenção, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos lembrar do que eu disse na semana passada. Deus levantou você para isso. Deus levantou quem? Diga eu. Deus levantou quem? Deus levantou quem? Deus transformou você. Semana passada eu disse que Deus chamou você, transformou você, para que você entenda que você é a pessoa ideal para proteger o seu lar, para guardar o seu lar. Por quê, pastor? Porque você tem a graça de Deus e a autoridade espiritual para isso. Você mora numa casa onde tem pai, mãe e filhos. Talvez você já casou e não mora mais com a sua família no original. Mas se você mora numa casa hoje, tem marido, mulher e filhos. Preste atenção, o diabo nunca encontrou ninguém que tivesse autoridade e que tivesse autonomia espiritual e poder espiritual para decretar que ninguém conseguisse acessar a sua casa. O diabo pode tentar de todas as formas cercar o seu lar, que você com autoridade espiritual, você vai entrar lá e vai fazer tudo o que tiver de fazer no mundo espiritual, porque Deus te deu autoridade maior do que o diabo dá autoridade para alguém. Então Satanás não tem poder de encontrar alguém para com que aquela pessoa faça uma cerca ao redor da sua casa. Mas já pelo contrário, Deus tem poder de te dar autoridade para que você cerque a sua casa, para que Satanás não entre na sua casa de forma alguma. Ele não tem poder de encontrar alguém para isso, mas Deus tem poder de encontrar alguém para cercar a sua casa. Aliás, Deus tem poder de encontrar alguém? Não, Deus já encontrou alguém para cercar a sua casa. Quem Deus encontrou? Deus encontrou você. Você tem autoridade, você tem autonomia. E quando nós falamos de uma cerca, nós entendemos que quando nós cercamos a nossa casa, o diabo não tem poder e autoridade para entrar. Preste atenção, vocês conhecem a criação.
A Bíblia diz que na criação, Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem. Então Deus coloca o homem aonde? Para que o homem vivesse no jardim do Éden. Agora preste atenção, o jardim do Éden era cercado. Satanás não podia entrar no jardim do Éden. O que eu disse? Ele não tinha autoridade no jardim do Éden. Ele não tinha autonomia no jardim do Éden. Ele não tinha poder no jardim do Éden. Por quê? Porque o jardim do Éden tinha uma cerca. Qual era a cerca que tinha lá, pastor? Qual empresa tinha colocado a cerca lá no jardim do Éden? Qual era o nome da empresa, da construtora que fez o muro no jardim do Éden? Qual era o nome da empresa de cerca elétrica que fez uma cerca no jardim do Éden? Anota o nome da empresa aí para você nunca mais esquecer. Sabe qual era a empresa que fez uma cerca no jardim do Éden e não dava autoridade para Satanás? O nome dela era obediência. Enquanto eles obedeciam a Deus, Satanás não tinha poder de entrar no jardim do Éden. O nome da empresa que eles tinham que cercava o jardim do Éden era o quê? Obediência ou obedecer. Então a Bíblia diz que ele não podia entrar no jardim do Éden porque Adão e Eva estavam protegidos. Mas o que aconteceu? A única forma que ele teve acesso ao jardim do Éden foi quando Adão e Eva desobedeceram. Foi quando Adão e Eva fez o quê? Quando Adão e Eva fez o quê? Nós precisamos entender, nós temos o poder, irmãos, de levantar uma cerca ao redor da nossa casa. Mas também temos o poder de derrubar essa cerca que já foi levantada por alguém. Nós temos o poder de levantar, temos o poder de derrubar, mas nós também temos outro poder. Eu estava lá em casa, eu moro no Cidade Jardim, vocês sabem disso, e lá no Cidade Jardim tem um grande problema nos muros. Aliás, não só nos muros, nas casas, quem moram lá, você vai ver que de vez em quando aparece uma rachadura no muro. Quem mora na Cidade Jardim sabe disso, por causa do solo. Minha casa é nova, meu muro é novo, mas eu dei uma volta ontem assim ao redor do muro, está cheio de rachado. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um reparo, e eu fui olhar como que se faz reparo em muro. Você precisa raspar aquela rachadura, ou então você precisa cortar e fazer mesmo como se fosse uma emenda com um pedaço de ferro, e você chumbar de novo, para que aquele muro não rache mais. Então eu tenho o poder de levantar o muro, eu tenho o poder de derrubar o muro, e eu tenho o poder também de quê? De proteger, de reformar esse muro, de fazer com que esse muro não seja derrubado. Então eu tenho esse poder de fazer alguma coisa para que Satanás não entre na minha casa. E é claro isso, diante dos nossos olhos, nós temos o poder de levantar, de derrubar e de também fortalecer esse muro. Nós fomos chamados para isso. E eu e você precisamos ter entendimento. Olha o que a Bíblia nos diz. Quando o apóstolo Pedro disse essa palavra, ele disse que Satanás anda ao nosso derredor. Ele disse que Satanás anda ao nosso derredor, como um leão, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar. Mas ele não tem poder para isso. Por quê, pastor? Porque nós temos poder de levantar uma cerca, e ele não tem acesso à nossa casa. Quem aqui já foi uma criança pobre? Levanta a mão. Quem aqui já passou perrengue na vida? Levanta a mão. Passou perrengue? Eu não sei se você já teve a experiência de você ir numa padaria na cidade que você mora. Aqui hoje nós temos algumas padarias boas, mas antigamente não tinha tantas padarias excelentes assim. Eu vim de uma cidade que tem muita padaria, mas além das padarias, nós temos também aquele freeze, não, como é que é o nome? Aquele negócio que assa frango, aquela assadeira de frango, que você, aquela máquina de assar frango, é isso, uma máquina, como é o nome daquilo? TV de cachorro, pronto, todo mundo conhece como TV de cachorro. Eu ia falar isso, mas tá bom, todo mundo conhece como TV de cachorro. Então, quantos de nós não já chegamos diante daquela TV de cachorro e ficamos olhando aquele frango assim, ó?
E a gente babando, pensando, oh, franguinho desse lá em casa. Quantas vezes nós chegamos em algum ambiente, numa padaria, numa doceria, em algum lugar, e a gente vê aquele monte de doce, aquele monte de guloseimas, e você querer pegar, mas você não pode pegar, porque entre você e o doce, entre você e o frango, tem um blindex. Você consegue ver, mas você não consegue tocar. Você tem vontade de pegar, mas você não consegue. Você tem vontade de comer o frango assado, você tem vontade de comer aquele pudim. Quando você sai ali no shopping, no primeiro piso, você olha para aquela lojinha ali, gelato, se eu não me engano, você fica olhando para aquele sorvete assim, olhando para aquele pudim. Aí muitas vezes você está só com dinheiro de pagar o estacionamento do shopping, só os 10 do estacionamento, e aí você fica numa vontade, mas você não pode, porque tem uma proteção. O que eu quero que você entenda, quando nós lemos esse texto, é como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, Satanás está vendo você, está enxergando você, está vendo você como um frango, está vendo você como um pudim, está vendo você como um quindim. Quem gosta de quindim? Está vendo você como um doce, está vendo você como um sorvete, mas tem uma proteção ali, que ele não tem acessibilidade a você. Foi criada uma barreira de proteção. É por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, mas ele não tem poder. Por quê? Porque Deus transformou você. Agora ele não tem acesso a você. E o que nós temos hoje? Autoridade. A Bíblia diz que foi nos dada autoridade. Então nós iremos construir uma cerca em volta da nossa família, e Satanás também não vai atingir os nossos familiares, ele não vai atingir os nossos pais, ele não vai atingir os nossos filhos, ele não vai atingir ninguém, a não ser que você permita, como aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva permitiram isso, mas nós precisamos entender primeiro quem nós somos em Cristo Jesus, qual é a posição que nós estamos. Então anote, por favor, você precisa aprender sua posição de autoridade espiritual. Você precisa aprender o quê? Sua posição de autoridade espiritual. Repete para quem está do seu lado e diga: você precisa aprender o quê? Tá devagar. Sua posição de autoridade espiritual. Abre aqui para mim o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios, capítulo 2, versículo de número 6. Leia bem alto, por favor. 1, 2, 3. Então, peraí. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez sentar aonde? E nos fez assentar aonde? Então preste atenção. Eu preciso aprender que a posição espiritual que eu vivo não é a mesma posição espiritual que o diabo vive. Eu estou numa posição elevada. Eu estou sentado com Cristo aonde? Nos lugares celestiais. Se eu estou numa posição mais alta, o apóstolo Paulo disse, se eu não me engano, capítulo 8, versículo de número 20 do livro de Romanos, ele diz que o Senhor em breve esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Então, ele só vai estar abaixo dos nossos pés se nós tivermos entendimento que nós temos autoridade espiritual e estamos numa posição acima. Olhe para mim, por favor. Satanás não tem poder contra você. Vou repetir. Você está numa posição mais elevada do que ele. Ele não tem autoridade nenhuma para entrar na sua casa, na sua família, porque Deus te deu autoridade para isso. Agora nós precisamos aprender uma coisa. O primeiro impacto que Satanás vai sofrer quando tentar invadir a sua vida, quando tentar invadir a sua casa, é ele lembrar
que você tem algo, e eu quero falar sobre isso, por favor, anote e guarde o que eu vou falar. O que traz edificação para a sua casa é o que está entre o seu queixo e o seu nariz. Eu vou repetir. O que traz edificação para a sua casa é o que está entre o seu queixo e o seu nariz. É o quê? É a sua boca. Se eu não me engano, Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que a morte e a vida está onde? No poder da língua, da palavra. Nós precisamos, é isso mesmo? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, Deus nos deu palavras de edificação para o nosso lar. Deus nos deu palavras de quê? Segura aí, eu vou apertar um pouquinho. Deus nos deu o quê? Palavras de edificação. Você foi chamado para edificar a sua casa. A sua casa vai depender das palavras que saem da sua boca. Agora anote, por favor, bem grande assim: a minha boca não foi feita para murmurar. Segura. Aperta o cinto aí para você não cair da cadeira. A minha boca não foi feita para o quê? Murmurar. A murmuração é um pecado terrível. E sabe como que Satanás encontra a brecha? Quando ele encontra em você murmuração. Silêncio, né? Sabe quando ele encontra a brecha? Quando ele encontra em você murmuração. Motivos você pode dizer que tem, mas a Bíblia diz que murmuração é pecado. Por quê? O que murmuração significa, pastor? Se você quiser, anote. Murmuração significa reclamação. Quando eu murmuro, eu reclamo. Murmuração é dizer algo de alguém bem baixinho, sussurrando no ouvido dele. Você que mora numa casa, você já viu briga entre irmãos? Sim ou não? Já brigou com o teu? Murmuração é filhos falando mal dos pais, pais falando de filhos, irmãos falando do outro, maridos falando da esposa, esposas falando de maridos. Murmuração é você estar falando bem baixinho, gerando palavras que vão destruir a sua família. E sabe o que a Bíblia diz? Que a murmuração recai sobre nós maldição. Então o diabo está ao nosso derredor, tentando, procurando alguém para tragá-lo. Como eu vou criar uma cerca ao redor da minha família, pastor? Usando a minha boca. Para quê? Para edificar e não para murmurar. Cada murmuração é uma brecha que se abre. Outro problema que nós damos brecha para o inimigo é quando nós difamamos. A difamação também é brecha. Escute uma coisa, irmãos. Nós estamos numa era hoje que infelizmente a difamação está muito nítida, está notória. Pessoas estão difamando uns aos outros. Dentro da própria família está tendo difamações. E isso prejudica, nós damos uma brecha para o diabo. Nós estamos fazendo com que o diabo alcance muitas vezes a nossa família quando nós difamamos. E isso tem acontecido não só dentro das famílias, isso tem acontecido dentro das igrejas. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a difamação é pecado. E quando há difamação, nós abrimos uma brecha para o diabo encontrar. Está gravando isso aí? Então deixa gravando. Quero pedir para os pastores do Brasil: pare de difamar uns aos outros, porque isso está gerando uma brecha para o diabo atrapalhar o crescimento da igreja no Brasil. Quero pedir para os pastores da Lagoinha, os irmãos André Valadão e Ana Paula Valadão:
Pare de ficar difamando um ao outro, porque isso está prejudicando a igreja no Brasil. Irmão difamando irmão. Quero pedir para os pastores de outros ministérios: pare de difamar a igreja, porque isso prejudica. Nós trazemos alguém do mundo para a igreja. Como que eu vou pregar o evangelho para alguém se dentro da igreja tem pastores se degladiando? Isso está criando uma brecha para o mundo espiritual, para o diabo entrar, invadir a mente das pessoas e elas não quererem ir mais para a igreja. Fica o recado dado de um pastor de uma simples igreja: pare de difamar um ao outro. Está na hora de nós pararmos de difamar os irmãos dentro da família, dentro de casa. Porque quando você fala mal do seu pai, quando você fala mal da sua mãe, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal de um parente dentro da igreja, quando você fala mal de um irmão da igreja, quando você fala mal do líder, quando você fala mal do pastor, você está abrindo uma brecha para Satanás entrar. E hoje nós estamos aprendendo como levantar uma cerca ao redor da nossa família, não murmurando. Segundo, não difamando. Quem me ouve? Estou vendo um silêncio. Eu estava com vontade de mandar esse recado para esses dois pastores. Está acabando com a igreja no Brasil. Todo mundo hoje tem vergonha de ir para a igreja, porque os irmãos estão brigando por causa de ministério. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos abrindo brechas para o diabo. Nós temos que ter passividade no nosso meio. Nós temos que parar com a agressividade entre irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor tem algo poderoso para fazer. E nós não podemos deixar o diabo entrar na nossa família. Vamos levantar uma cerca em volta da nossa família. Amém, queridos? Amém, queridos? Não podemos usar de agressividade um com o outro. Não podemos usar o quê? Não podemos o quê? Ser agressivos um com o outro. Olha o que Salomão disse, abre aqui para mim. Provérbios 12, 18. Provérbios capítulo 12, versículo de número 18. Alguém cuja o quê? Cujo quê? Cujo quê? É como. Então preste atenção. Tem outra versão? Acha outra versão para mim. A difamação é como ponta de espada. E ponta de espada faz o que, irmãos? Fura, machuca. Quem está aqui? Vocês acharam que hoje era só mamão com açúcar, né? Eu quero proteger a minha família. Eu quero guardar a minha família. Então nós precisamos entender que o que eu falo fere. O que você fala mal de seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, fere a sua família. Sabe o que nós precisamos hoje? Guardar a nossa família, proteger a nossa família. É ruim, mas é a minha família. Meu pai e minha mãe são chatos? São, mas são a minha família. Meus filhos são meio problemáticos? São, mas são a minha família. Meus irmãos são chatos? Mas são a minha família. Meu marido, minha esposa, quem seja da minha família, não posso difamá-lo. Por quê? Porque a difamação é como ponta de espada. Quanto mais você fala mal, mais você fere. Somos uma família. E se somos uma família, vai haver problemas, vai haver dificuldades. Quantos problemas eu tive com minha mãe? Quantos problemas minha mãe teve comigo? Mas é minha mãe, sou filho dela. Quantos problemas você já teve com a sua esposa? Quantos problemas você já teve com o seu marido? Mas cuidado, que a língua tagarela é como ponta de espada. Chacoalha quem está do seu lado e diga: não difame a sua família. As mulheres, diga: não fale mal do seu marido.
Os homens, não falem mal da sua esposa. Os filhos, não falem mal dos seus pais. Os pais, não falem mal dos seus filhos. Os irmãos, um não gosta do outro, mas não fale mal. Não fere ele, por quê? Nós iremos levantar uma cerca, um muro de proteção pela nossa família. Isso serve também para a família do Senhor aqui na igreja. Ei, quando você fala mal de alguém da igreja, somos uma família ou não? Aqui é uma igreja? Uma família. Quando você fala mal, você fere. Quando você não segura a sua língua, você fere. Você precisa tomar cuidado, porque através da sua língua pode criar feridas. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o que Deus mais aborrece é quem semeia contenda entre os irmãos. Se eu não me engano, Provérbios 6:16, 16:6. Alguma coisa assim, ou é 6:16 ou é 6:16 ou 16:6. Deu um branco agora. 6 coisas o Senhor aborrece. 6:16. 6 coisas o Senhor aborrece. E a sétima a sua alma abomina. Vamos lá, vamos contar quais são as 6 coisas que o Senhor aborrece. Próximo, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Próximo, coração que trama projeto iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E próximo, testemunha falsa que profere mentiras. E o que Deus abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Isso é abominação aos olhos de Deus e é uma brecha para o diabo. Vamos guardar a nossa família. Nós somos guardiões da nossa casa, somos guardiões da nossa família, e nós precisamos entender isso. Eu amo um texto do livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo 27. Marcos 3, 27, coloca aqui para mim. Marcos 3, 27 diz: ninguém pode entrar na casa do valente para o quê? Roubar-lhe os bens, sem primeiro, vamos lá, ninguém pode entrar na casa. Vocês estão aqui ainda? É porque eu estou falando mais tranquilo, né? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Esse texto, para quem conhece ou para quem não conhece, é quando Jesus está conversando com os fariseus e Jesus expulsa demônios, e os fariseus dizem que ele expulsa em nome de Belzebu. Jesus é chamado de chefe dos fariseus, ou chefe dos demônios. Aí ele diz: como pode eu, sendo demônio, expulsar o próprio demônio? Não tem lógica, o demônio expulsar o próprio demônio. Aí ele diz: ninguém consegue entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele era maior do que o demônio, que ele era maior do que Satanás. Então, se ele chegou naquele ambiente, é porque ele amarrou o valente. Ele tem poder maior do que o diabo tem. O diabo não tem poder para perdoar pecados. Ele, Jesus, tem poder para isso. Satanás não tem poder para trazer sobre as nossas vidas remissão de pecados. Jesus tem poder para isso. Satanás não pode dar perdão para nós completo. Você está perdoado de todas as coisas, peguei tudo, joguei no mar do esquecimento. Ele não pode. Jesus tem poder para isso. Satanás não pode expulsar a si mesmo, mas Jesus é maior do que ele para expulsá-lo e para amarrá-lo. Agora preste atenção, nós precisamos entender, para tomar o planeta Terra, pois a Bíblia diz no livro de João que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Mas para ele fazer isso, ele teve que derrubar Adão e Eva, porque até então ele não tinha poder para fazer nada. Eu e você precisamos entender a autoridade que nos foi dada.
o poder que nos foi dado. A Bíblia nos diz que o Senhor nos deu, coloca aqui para mim se eu não me engano, Lucas capítulo 10, versículo 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 19. É isso mesmo. Eis que vos dei autoridade. Vos dei o quê? Para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo poder do inimigo. E sobre todo poder do inimigo. E nada. E o quê? E o quê? Absolutamente nada vos causará dano. Então ele nos deu autoridade. Para quê? Para cercar a nossa casa. Cerque sua casa. Cerque sua família. Proteja a sua família. Entenda que o Senhor deu para você autoridade. O apóstolo Paulo mostra isso quando ele diz a sua palavra que Cristo nos deu autoridade. O apóstolo Paulo diz que nós temos autoridade e estamos com o Senhor numa posição importante. Nós estamos numa posição acima da posição de Satanás. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós deixamos ele fazer o que quer. Quero te dar uma palavra nessa noite. Sua família será protegida quando você tiver posição de autoridade. Chacoalha quem está do seu lado e diga: Deus te deu. Diga para ele: Deus te deu. Deus te deu o quê? Deus te deu o quê? Autoridade. Olha o que Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 19, 20, 21 e 22. Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com que? Com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo de número 20, bem alto, 1, 2, 3. Deus nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais, à direita dele. Versículo de número 21. Acima. Aonde? Meu Deus, mas vocês estão devagar ainda agora, hein? Vocês cansaram, né? Acima. Acima. E potestade. Acima de poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o versículo de número 22. E pôs e para ser o quê? Cabeça sobre todas as coisas. E deu para quem? Deu para quem? Eu acho que você não entendeu. Com um texto desse, era para você entender o que você tem. A autoridade que Ele te deu. Ele colocou você acima. A sua posição, ela está acima de todas as coisas. Deus te deu autoridade sobre principados, dominadores dessa terra. Deus te deu toda a autoridade. Então, por favor, igreja que recebeu a autoridade do Senhor, usufrua da autoridade que Deus lhe deu. Satanás não entrará na sua casa. Levante a sua mão se você crê nessa palavra e profetiza isso. Satanás não tem poder na minha casa. Diga isso se você crê, diga isso. Nossa, mas vocês estão, hein? Levanta as tuas mãos e diga isso. Satanás não tem poder sobre a minha casa. Você precisa entender a autoridade que você tem. Usar a autoridade. Sabe o que eu acho interessante? Quando você está fardado
Você é um policial, nós temos vários aqui, não precisa se identificar. Se você chegar em algum lugar e a pessoa meio que querer gritar mais alto, né, polícia? Querer falar mais alto que você está revestido de uma autoridade. Aí eu acho fera quando os cabas chegam querendo dar uma de bonzão, e o policial pode até ser menor, mas quando ele sabe a autoridade que ele tem, ele vai lá no caba e diz: eu estou te mandando, ou estou te dando autoridade. Ou cala a boca, ou fica de joelho, ou abre as pernas, ou vira de costa, ou põe a mão na cabeça. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade. Quando você vai num cartório e você chega perante o juiz e fala: o senhor está louco. Você fala? O senhor é doido, é? Você não fala não. Por que você não fala? Porque ele está revestido de autoridade. É por isso que tem uns aí que botam a toga e acham que mandam de tudo, né? Deixa quieto. Recado está dado também. Hoje eu estou dando só recado. Agora olhe para mim. Nós precisamos aprender uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Ei, desse jeito aí você não ganha nada. O Senhor nos deu. Porque do jeito que está, o diabo chega em você e fala assim: é o quê? Satanás não vai chegar em você com mansidão. Ele não vai chegar com você: ô querido, posso entrar na sua casa? Ele não vai chegar na sua casa e toque, toque, toque. Quem bate? Satanás. Posso entrar? Ele não vai fazer isso. Ele vai vir com a autoridade que ele acha que tem. E como nós iremos vencê-lo? Com a autoridade que nós temos. Aqui, nessa casa, você não tem poder. Aqui nesta casa, você não pode. Nesta casa, você não tem autoridade. Por quê? Porque a autoridade maior dessa casa foi dada a mim, que conhecia o Senhor, e Ele me deu a autoridade sobre todas as coisas. Sobre o quê? Todas as coisas. Ele me deu a autoridade para que todas as coisas caminhem embaixo dos meus pés. O que significa isso, pastor? Significa que debaixo dos seus pés estão todas as maldições geracionais. Na sua vida e na sua família não vai chegar. Ei, pode ter acontecido com seu avô, pode ter acontecido com seu bisavô, pode ter acontecido com seu tataravô, pode ter acontecido com seu pai, mas se você recebeu a autoridade do céu, não vai acontecer com você, e você vai quebrar essa maldição. Não acontecerá com seus filhos. Seus pais podem, não estou afirmando, seus pais podem até não ter tido felicidade no casamento, mas você terá, porque Deus está te dando a autoridade. Seus pais podem até ter se separado, você não vai separar da sua esposa nem do seu marido, porque você tem autoridade sobre todas as maldições geracionais. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó podia ter uma maldição de família, morrer de uma doença, você não vai receber. Por quê? Porque Deus disse que estarão todas as coisas debaixo dos seus pés, mas é só para quem tem a autoridade. Quem tem o quê? Está melhorando. Essa autoridade seu está muito fraco. Nós precisamos entender que debaixo dos nossos pés estarão as drogas. Droga não tem poder de pegar você mais. Se você era um drogado, não tem mais poder. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivi isso. Não tem mais domínio, não tem mais poder. A bebida não é maior que você.
A droga não é maior que você. A prostituição não é maior que você. O álcool não é maior que você. Os demônios não são maiores que você. A Bíblia diz que você está aqui e eles estão aqui. Você está numa posição e eles estão abaixo dos seus pés. A não ser que você dê liberdade. Mas se você chegar na sua casa e você gritar: Satanás! A partir de hoje, nessa casa você não toca mais. Eu quero fazer um desafio, se você tiver coragem. Eu sou meio louco. Você vai entrar na rua da tua casa. Eu fiz isso alguns anos atrás. Eu fui morar num lugar lá em Santa Maria, em Brasília. Brabo, lugar perigoso. E do lado da minha casa tinha uma boca de fumo. E os bandidos na rua, ficava tudo na porta da minha casa. E muitas vezes eu tentava entrar com o carro, eu tinha que ficar pedindo licença para eles, morrendo de medo de mexer com eles. Um dia eu fui para um culto na igreja do pastor José Ramalho. E o pastor Wellington Vivas, que estava aqui um dia, pregou aqui, vocês lembram? Pregou uma mensagem. E ele disse: quando você chegar na rua da tua casa, chega gritando: Satanás, sai da minha rua. Satanás, sai da minha casa. Irmãos, eu parecia um doido. Parei o Palio azul que nós tínhamos, um Paliozinho azul 4 portas. Parei na ponta da rua e disse: amor, daqui você leva o carro. Ela disse: o que foi? Falei: tu vai ver o que eu vou fazer. E eu fui lá da ponta da rua, eu fui gritando: Satanás! Batendo o pé e marchando: sai da minha rua, sai da minha casa, sai dessa rua. Ninguém mais aqui vai ter problema por causa de bandido ou qualquer outro. Irmão, eu entrei gritando. E quando eu estava entrando na porta da minha casa, o traficante estava do lado. Ele disse: está tudo bem aí, pastor? Eu falei: tá quebrado todo o mal. Ninguém mais mexe com nada nessa rua. Ele falou: é isso aí, pastor, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, ele saiu dessa vida. A rua começou, todo mundo pintar as casas, porque a gente pintava. Irmão, eu lembro que eu pintei o muro. Depois disso, os muros, você pintava os muros, eles pichavam os muros. Eu não lembro o nome do rapaz, se eu lembrasse também eu não podia falar. Eles pichavam os muros. E depois disso eu me lembro, eu tinha acabado de pintar o muro da minha casa de verde. E fomos para a igreja. Quando eu cheguei no outro dia, estava lá a pinchação no muro. Na hora que eu parei o carro na porta, eu disse: eu não acredito que tu fez isso, Satanás. Esse camarada saiu na porta e disse: o que foi, irmão? Eu disse: olha o que fizeram no meu muro. Ele: já sei quem foi. Deixa comigo. Amanhã seu muro está resolvido. Eu não sei o que eles fizeram, mas no outro dia passaram a tintazinha no muro e tiraram a pinchação do muro. Ele disse: não vai mexer na casa do irmão não. Tu é doido de mexer na casa do irmão? Nós precisamos entender a autoridade que nós temos. Fui pastor de uma igreja num lugar chamado Pedregal, lá em Brasília. Enquanto eu fui pastor daquela igreja, todo mundo roubava a igreja. Era vários pastores, enquanto outros pastores estavam na igreja, ela era roubada direto. Comigo nunca roubaram a igreja. Aí quando falaram assim: pastor Hélio vai ser transferido, eu ainda não tinha sido transferido. A posse do pastor era domingo, mas na terça eu tinha tomado posse em outra igreja, lá no Gama Leste. E aí disseram para mim assim: ó, roubaram a igreja do Pedregal. E eu voltei lá na igreja antes de domingo e fui lá na casa dos bandidos e disse: rapaz, só foi eu falar que nós ia sair da igreja, vocês roubaram a igreja? Ele disse: não foi nós não, pastor, mas deixa quieto, nós vamos descobrir quem foi e o material da igreja vai voltar. E para a glória de Deus, no outro dia nós chegamos lá, estava lá as caixinhas de som que eles roubaram e a mesinha de som. Não sei aonde eles acharam, mas estava lá. Porque nós precisamos usar de autoridade. Então quero fazer um desafio com você. Se você é doido, se você é louco, você vai entrar na rua da sua casa gritando: olha aqui, Satanás, sai da minha rua. E se você é mais doido ainda, seu marido não está aqui talvez, seus familiares não estão aqui, mas você vai abrir a porta e vai gritar.
Ei! Satanás, é para tu acordar. Sai da minha casa, porque Deus me deu a autoridade. Deus me deu o quê? Aqui nessa casa você anda debaixo dos meus pés, porque o Senhor me colocou numa posição acima. E o que é que significa isso, pastor? Estar acima é você estar acima de todas as coisas. Eu vou profetizar se você crer. É você estar acima do endividamento. Se você está vivendo uma vida endividada, Deus vai te colocar numa posição acima, para você estar acima do endividamento. É você estar acima da enfermidade. É você estar acima da pobreza. É você estar acima da opressão. É você estar acima da depressão. É você estar acima de todos os problemas do dia a dia que vem contra você. Você só precisa lembrar que Deus te deu autoridade para isso. Então está na hora de nós como igreja usarmos a autoridade e dizer: olha, Satanás, aqui você não mexe. Lembra das brigas que nós fazíamos quando éramos meninos? Fazia uma listinha e dizia: aqui é a minha mãe e aqui é a tua mãe. Ou muitas vezes fazíamos uma lista e dizia assim: se tu passar daqui eu te quebro. Quem já fez isso aqui quando era moleque? Fazia uma linha: se tu pisar nessa linha eu te quebro. Aí quando eram doidos, ia lá e pisava na linha só para arrumar confusão. Quem já foi brigão aí? Quem já pisou na linha? Só para arrumar briga. Ei, nós vamos fazer uma linha ao redor da nossa casa. E vamos dizer o quê? Se pisar aqui, tu vai ser fulminado, Satanás. Não trisca aqui não. Eu quero te desafiar. Se você não tem óleo ungido na sua casa, Valmir, vê quantos óleos nós temos. Se você não tiver óleo ungido na sua casa, ninguém sai daqui sem pegar um óleo para você ungir a sua família. Não é um por pessoa, por favor. É um por família. Tem uns 40 ali, né? Então busca, Valmir. Você vai pegar um para ungir a sua casa. É um por família. Então se você tem igual no seu caso, pega um e unge a sua família, a família da sua mãe que é do lado lá da sua tia, que são membros da igreja. Então você vai ungir família e vai tacar óleo ao redor da sua casa, na porta da sua casa, como a Bíblia diz, que quando o Senhor queria tirar Israel do Egito, eles disseram: mate um cordeiro, unge os umbrais da casa com sangue, e quando o anjo da destruição passar, que ele vê o sangue, ele não vai atingir a casa. Eu quero profetizar nessa noite. Você não vai pegar o sangue não, você vai ungir a sua casa, mas representando algo poderoso como o sangue de Cristo Jesus. Você vai ungir os umbrais da sua casa, vai ungir a entrada da sua casa, o portão da sua casa, e vai gritar com autoridade: aqui não, Satanás, porque eu estou levantando uma cerca em volta da minha família. Crê nisso? Deus te deu autoridade para isso. Fique de pé. Semana que vem a gente continua.